Ele foi julgado porque os fósseis dele foram encontrados próximo aos fósseis de ovos. E eles acreditavam que esse animal era um ladrão de ovos. Ele roubava os ovos de outros dinossauros. Olha só os pés. Quem te lembra? Ah, talvez um avestruz, papai. Te lembra um avestruz? Um avestruz. As nossas aves são as herdeiras da Era Mesozoica. Você entra aqui no Aventura Jurássica e já começa com a imersão. Aí que estão falando, você tem peças originais. Qual a diferença aqui do Aventura Jurássica para outro parque de dinossauro? Os outros parques de dinossauros são mais entretenimento. Aqui, além do entretenimento, você tem conteúdo. Esse é o grande diferencial, cara. Então, a gente vai fazer uma imersão aqui, vou mostrar algumas peças para vocês que assim, já fazem você começar a pirar em cima desse mundo jurássico, que não é só jurássico. A gente vai entender, né, que essa grande era mesozoica, ela compreendeu 3 períodos, né? O primeiro deles é o Triássico, depois veio o Jurássico e depois veio o Cretáceo. E os dinossauros que a maioria das vezes fala sobre, nasceram e morreram no Cretáceo. O que são esses caras aqui? Os primeiros mamíferos, né? É grande discussão, né? Os brasilodontes são os primeiros mamíferos que surgiram na Terra, eram pequenininhos, né? Hoje mudou, né? Os grandes animais são mamíferos e os animais menores são os répteis, mas naquela época, é a época dos grandes dinossauros, dos grandes répteis, os mamíferos, quando surgiram pequenininhos, há 235 milhões de anos atrás. Isso aqui o que é? Coprólitos, cocô desses outros bichos aqui. Olha que louco, né? O que é a ciência. Olha que bacana, tem aqui uma parte interativa muito legal. Você tocar aqui, por exemplo, na pele de um crocodiliano, você pode imaginar como se estivesse tocando na pele de um grande réptil que viveu aqui há milhões de anos atrás. Você sabe que os primeiros dinossauros que existiram no planeta surgiram no Brasil? Posso que não. E aqui você vai conhecer eles. Essa viagem pelo período Triássico. Os primeiros dinossauros, 230 milhões de anos atrás, surgiram aqui no Rio Grande do Sul. Uma boa comparação. Ovo de avestruz e ovo de hadrossauro. Adquira seu boot do Richard com 15% de desconto apontando o celular para o QR Code na tela e usando o cupom AVENTURA15. Aqui você tem um crânio de mosasauro. O que é o mosasauro? O mosasauro foi um grande réptil aquático. Aqui tem a comparação do que era o mosasauro comparado com o ser humano. E ele também era da época do Cretáceo, ou seja, você pensar a mesma época que o tiranossauro existiu na América do Norte. Esse fóssil provavelmente veio lá de Marrocos. Crânio original de mosasauro prognatodonte. Cretáceo superou 70 milhões de anos. Nos filmes que a gente vê do Jurassic Park, as pessoas retrataram o Velociraptor como um cara grandão, né? Maior que o ser humano. E na verdade ele não é um réptil tão grande não, cara. Ó, comparado com o ser humano, o que era um Velociraptor. Tá vendo aqui, ali de baixo? Agora, se liga na garra do Velociraptor. Essa réplica de um dente de tiranossauro. O que os dinossauros deixaram de herança? Deixaram que a gente enxerga hoje de aves. As aves são os verdadeiros dinossauros através da evolução. É que a gente fala, mas o dinossauro era grande. Se a gente não sabe qual era o que eles tinham pena, eles tinham pele, como era a pele deles com penas, ou eles tinham escamas. Não, eram répteis. Esses são os caras que deram origem às aves que a gente conhece hoje. Essa aqui é uma lava vulcânica. E esse aqui é um meteorito. Agora, se liga, vou levantar essa aqui. Com apenas 2 dedos eu levanto. Olha como é leve. Olha o tamanho e como é leve. Lava vulcânica. E agora o meteorito. Meu, meteorito, densidade dele. Olha como é. Ó. Olha o peso disso aqui. Eu quero convidar vocês a conhecer a Aventura Jurássica. Muito mais do que entretenimento, você vai ver aqui, entender um túnel do tempo dessa era mesozoica, com seus 3 períodos. Eu nunca vi em nenhum outro parque brasileiro essa história sendo contada, história natural sendo contada dessa maneira.
Uma imersão no Triássico, Jurássico e no Cretáceo. Vale a pena. A gente hoje vai falar sobre evolução. Quais são os descendentes que esses caras que um dia passaram aqui na Terra deixaram? E que tem tudo a ver com as nossas aves. As nossas aves são as herdeiras da Era Mesozoica. Esses animais que passaram por aqui, eles deixaram evolutivamente os rastros para o que hoje nós consideramos aves. E hoje eu vou te provar. Você vai olhar, mas é um passarinho. Não, tem passarinhos e tem aves grandes. E hoje nós vamos conhecer essa relação, que coisa maravilhosa. Hoje é um dia de chuva. Nós estamos em Balneário Camboriú, uma aventura jurássica, num dia espetacular, que tem tudo a ver com esse período. Quando eu olho para esses pinheiros, lembro lá das araucárias, lembro essa névoa que eu tô vendo lá para cima, tá vendo essa névoa? Isso me traz um imaginário do que foi, escutando esse som aqui no meio, do que foi esse período dos grandes dinossauros, cara. Nós vamos começar com uma história de um animal que vocês vão olhar e para mim seria um Velociraptor moderno. A gente não sabe se esses animais tinham pena, Velociraptor, ou tinham escamas. O que a gente sabe é que esse cara, o Casuar, é um herdeiro desses tempos, da Era Mesozoica. Casuar é uma ave ratita. Ela faz parte de um grupo que tem 4 representantes hoje no mundo. A nossa ema, que é a menorzinha, o emu, que é australiano, e o maior deles, o maior ratita, é esse que vocês estão vendo aí, o rei de todos, o avestruz. Existem muitas lendas na Oceania a respeito do Casuar. O Casuar tem umas cores incríveis, aquele elmo que ele tem, aquele porte, aquelas garras. Isso relembra um dinossauro. Vamos só dar uma olhada na potência das garras, na estrutura de um avestruz africano. Olha só, olha só. Nossa Senhora! É o animal que mais mata em cativeiro seus tratadores, cara. Se liga na garra que ele tem, né? Ele tem esses 2 dedos, mas um deles proeminente, cara. Gigantesco, uma garra gigantesca que pode rasgar o seu ventre e ele se defende dessa maneira. Bicho muito forte. O negócio dele é usar esses pés dele. Se ele conseguir. Ó, cacilda, cara. Opa, não, peraí. Esse é um Velociraptor, papai. Esse é um Velociraptor, mano. Ei! Shh. Olha só o que eram. Olha escuta a comunicação desses caras. Bichos extremamente inteligentes, cara. Garras extremamente potentes. Eram muito complexos socialmente, se comunicavam muito, eram predadores altamente eficientes, rápidos. Olha só os pés. Quem te lembra? Ah, talvez um avestruz, papai. Te lembra um avestruz? Um avestruz. Mas não é esse cara que eu quero mostrar ainda pra vocês. O cara que eu quero mostrar é um cara que foi julgado erroneamente. O Oviraptor, ele era um cara que foi chamado de ladrão de ovos. Por quê? Olha só, mesma estrutura, tá vendo? Ei, calma. Eu não vou roubar nenhum ovo seu, calma. Ele foi julgado porque os fósseis dele foram encontrados próximo aos fósseis de ovos. E eles acreditavam que esse animal era um ladrão de ovos. Ele roubava os ovos de outros dinossauros. Olha esse cocoruto aqui. De quem é esse cocoruto aqui? Lembra quem? O Casuar. Lembra o Casuar. Exatamente, lembra o Casuar. Um bicho de 35 quilos, comparado com um ser humano menor que o ser humano, aqui é a comparação. Bicho da Ásia, asiático. E é um bicho que vem no Cretáceo, ou seja, é da época do Tiranossauro, do Velociraptor, dessa mesma época. Como são perfeitas réplicas aqui. Olha essa floresta lá atrás, olha esse cara aqui desse jeito, amor. O planeta está sempre evoluindo. Evoluindo não significa que vai ficar melhor. O que é evolução? São os melhores adaptados. Esse cara é o que estava mais adaptado. Ou seja, ele evoluiu
de forma de conseguir sobreviver ao planeta nas circunstâncias que o planeta apresentou para ele. Isso é muito importante. Nós vamos ter que passar por isso também. Em algumas evoluções, nós seres humanos estamos evoluindo o tempo todo, né? Tem gente que tem o dente do siso, tem gente que não tem. Isso é uma evolução. Você usa os dentes de trás para alguma coisa. Se a gente... Então, assim, as mudanças alimentares, isso não significa que é bom ou ruim, assim, adaptando às condições que nosso planeta impõe. Esse cara viveu numa época, na região lá no sul da Mongólia, de onde ele foi encontrado, e onde teve toda essa confusão, que achavam que ele se alimentava de ovos, né, de outros dinossauros. Ele viveu numa época onde tinha predominantemente nessa região eram dinossauros carnívoros. Chegaram estudos depois a acreditar que esse cara então, na verdade, fosse um herbívoro. Mesmo tendo muitos carnívoros ali, não estava nada em desequilíbrio, mas chegou-se à conclusão que ele era herbívoro. Se você fizer uma comparação com os ratitas, né, com as aves que nós temos hoje, elas são essencialmente herbívoras, mas podem ser onívoras, ou seja, elas podem, por exemplo, comer um passarinho, podem comer um lagarto, podem comer, enfim. Então eu acredito pela similaridade, né, esses caras, eles possam, ele era bípede, né, bípede igual uma ave né, uma ratita dinossauros. Esses são os dinossauros modernos. E essa história toda você vai compreender aqui, através desse túnel do tempo que é Balneário, através do Aventura Jurássica. Se chove, não chove, não importa. É um lugar que você tem que vir, porque vai alimentar, não só vai entreter, você tem diversas atividades aqui, muito legais aqui, tá vendo? Você passa flutuando, tem aqui um que é uma tirolesa aqui, muito legal, pterodátilo aqui que leva você para passear, tem uns parquinhos ali de diversão, tem algumas atividades que com a chuva ela compromete, mas o passeio não compromete em nada, ao contrário, insere muito mais você dentro do contexto. Vale a pena, vem até aqui, é muito mais do que um entretenimento, é um conhecimento, a gente precisa desse conhecimento até para entender as mudanças que a gente vai sofrer no nosso planeta e que estamos sofrendo independente da ação humana, tá? A ação humana tem o seu percentual? Tem o seu percentual, mas o grande percentual significa o seguinte: o planeta é um ser vivo em constante mudança. Valeu, até a próxima, um beijo no coração, obrigado aí, não esquece de dar o like, tamo junto, até.